Olá, o meu nome é Sara Almeida e eu sou coordenadora da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos que são relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares que pretendem explorar temas muito específicos de interesse para as PMEs. E é isto que estamos a fazer hoje aqui. Hoje temos connosco a Patrícia Pinheiro Santos, gestora, mentora e formadora de People e Culture. Tem mais de 25 anos de experiência em todas as áreas de recursos humanos e de liderança como a líder de recursos humanos em ambiente multinacional. E durante os últimos 30 anos contactou de muito perto com várias PMEs. Uma das suas áreas de especialização é gestão de pessoas e hoje terei a oportunidade de a entrevistar para todos os gestores de PME que nos acompanham para aprender um pouco mais sobre este tema. Patrícia, em primeiro lugar, muito obrigado por estares aqui connosco. Obrigada, é um prazer ter-te um privilégio. É um prazer este ter-te no convite. estúdio. Vamos falar de liderança e comunicação. Eu devo admitir que, como gestora de PME, eu tenho uma PME de mais ou menos 3 anos, sinto que isto é um dos temas que mais relevância tem quando penso num futuro sustentável para a minha empresa. Queria começar aqui com 2 tópicos e vou juntá-los aqui na mesma questão porque eu acredito que fazem sentido. E é o tópico da comunicação. Portanto, que impacto tem a comunicação, isto no sentido de estarmos a falar de produtividade, que é exatamente o que nós queremos fazer com o programa Voice Leadership, é aumentar a competitividade e a produtividade das nossas empresas. Portanto, qual é o impacto que a comunicação tem na produtividade das nossas organizações e existem benefícios de saúde associados a este impacto? Sem dúvida alguma. Portanto, eu diria que comunicação é um dos aspectos que mais impacta tanto a nossa vida profissional como a pessoal e, obviamente, aqui nesta, portanto, situação de produtividade e, portanto, resultados do negócio, não é? Portanto, das empresas, isto não vamos fazer diferença entre pequenas, médias e grandes empresas ou multinacionais, porque comunicação é algo geral. O que é que as pessoas estão habituadas a pensar? Comunicação é o hábito de nós transmitirmos conhecimento e informação e, portanto, será uma coisa banal. Esquecem-se que comunicar é mais do que só interagir e passar informação. E, portanto, é de extrema importância que haja uma excelência, portanto, uma melhoria na forma como nós comunicamos e, obviamente, que muito vai também depender do desenvolvimento de competências e, portanto, de qualificações, digamos assim, não é? A nível técnico e a nível de mais soft, não é? De soft skills, dos nossos gestores, dos nossos líderes. Claro que isso, portanto, não são só eles, não é? Portanto, deixo aqui já um apelo, portanto, a todas as pessoas que vão ver portanto, aqui este evento, não é? Que estamos aqui a fazer esta entrevista, digamos assim. Podcast, sim, claro. Que devem, ou pelo menos é de todo o conveniente, que invistam em como comunicar melhor. A comunicação leva a que nós entendemos melhor o que é que os outros querem. E outros são todos aqueles que nós interagimos, não é? Portanto, um exemplo prático também para não ser só teoria. Imaginemos uma equipa que tem um gestor e que tem, portanto, que dar um projeto, portanto, aos membros da equipa. Se ele não souber comunicar, esse gestor ou essa gestora, de acordo com a personalidade e os modos de comunicação que os outros membros da equipa também, portanto, comunicam, vai ser difícil os outros entenderem se ele tiver uma comunicação muito própria. Okay. Portanto, não é assim um tema tão linear como isso. E, obviamente, portanto, para responder à questão, que foi logo a primeira, claro que a comunicação, aliás, a produtividade e os objetivos do negócio serão tão bem conseguidos e o sucesso será tão relevante quanto tão boa for a comunicação. Basicamente. E, portanto, obviamente que também o impacto na saúde dos colaboradores
Se as pessoas, digamos, colaboradores, não é, souberem o que é para fazer, se conseguirem comunicar com a sua chefia e com os outros colegas da melhor maneira possível, não é, entenderem qual é ao fim do dia o objetivo, os objetivos, conseguirão ter um grau de satisfação muito melhor a nível profissional, a nível pessoal, e obviamente que a sua saúde também vai impactar não só dos próprios, mas também das pessoas que estão à sua volta. Bastante equipa. Estava a pensar nisso, porque estamos numa altura em que se fala muito de saúde mental, não é? Sem E dúvida estes alguma. tópicos são tópicos que são tabu e que depois acredito eu, não é? Que com uma comunicação aberta, como é que se diz, uma rede de comunicação e canais de comunicação que permitam falar destes temas Convenientes, também, sim, convenientes, acaba por permitir depois explorar áreas que se calhar não estavam a ser exploradas anteriormente, sem dúvida saúde alguma, mental. sem dúvida alguma. E depois este impacto que estavas a referir, não é? Nas equipas, acaba depois por, lá está, este impacto negativo acaba por depois se ver nos resultados que acabam por não surgir. Sem não é? dúvida alguma. Portanto, estamos a falar das equipas. Portanto, eu tinha dado o exemplo de um gestor com uma equipa, mas obviamente que isto depois vai impactar com as outras equipas multidisciplinares dos vários departamentos ou áreas, não é? Que constituem, portanto, uma empresa, seja ela grande ou pequena. Portanto, aqui isto é um pouco transponível, não é? Às PMEs. Digamos, o tema, não é? A estrutura, não é? E o conceito será, não haverá grandes diferenças, não é? Exatamente. Uma das coisas que temos aqui uma coisa em comum, eu também trabalhei em multinacionais e lembro-me que se discutia muito as competências do líder. Não é? E nas competências do líder temos as competências de comunicação. Portanto, imaginemos, eu sou líder de uma PME, eu sou gestor de uma PME, como é que eu posso trabalhar, tal como depois vemos nas multinacionais, como é que eu posso trabalhar a minha comunicação para conseguir, lá está, facilitar e acelerar o atingimento dos meus resultados, ou dos resultados da minha organização. Portanto, como estavas agora a referir e como eu também já tinha dado um toquezinho, portanto, é de extrema, portanto, é crítico, não é? Que haja esse desenvolvimento dessas, digamos, soft skills, ou seja, que não são as técnicas, que não é algo que nós vamos aprender a fazer, como, por exemplo, saber, portanto, ter desenvolvimento em Excel ou num programa de software, portanto, algo técnico. Não, é desenvolver a parte da empatia, de saber ouvir os outros, Empatia. de mostrar que estamos lá e que a nossa equipa não é só o resultado ao fim do mês ou ao fim do ano, mas sim algo que nos diz alguma coisa e que consigamos transmitir, que as pessoas sintam que estão a ser ouvidas e que há alguém que se preocupa com as dificuldades que eventualmente terão, não é? Portanto, eu acho que um líder, mais do que tudo ali o que já chamámos as definições de liderança e de líder, não é? Eu acho que é recuperar alguma humanidade que agora nos tempos correm, com a parte mais digital e inteligência artificial e pós-pandemia, que está a ser posto um pouco de lado. Eu acho que tem que se recuperar bastante essa parte para que isto consiga funcionar e o líder consiga mostrar o caminho, de acordo também com o propósito não só dele, mas também das pessoas que está a liderar, não é? Porque nunca nos podemos esquecer que um líder só é líder se tiver pessoas, portanto, tiver uma equipa, porque não há líder sem equipa, não é? Sem equipa. E tu sentes, se esta era uma discussão recorrente que eu tinha e tenho esta discussão recorrente com outros gestores de PMEs e depois com outras pessoas da área, um líder que tenha as competências para ser líder, mas não o queira ser, acreditas que possa ser um bom líder? Porque digo isto porque nem toda a gente pode querer fazer liderança. Eu, portanto, vi, por experiência própria, muitos líderes informais, em que não foram designados, ok? Não foram nomeados,
mas por alguma razão, ou porque a equipa, ou as equipas, ou os colegas, pronto, acreditavam nessa pessoa, ou seja, no conceito, no propósito, no objetivo que essa pessoa mostrava, no caminho. Acreditavam que era capaz de algo que, por exemplo, disseram que era impossível, essa pessoa mostrou que era possível e mostrou o caminho. Portanto, eu acho que no meu conceito isso é ser líder. E muitas dessas pessoas não são líderes formais, são informais e o resto, portanto, dos colaboradores, das equipas, seguem essa pessoa independentemente dela querer ou não ser, porque não está aí em causa, não é uma função, não é? Não é o que nós chamamos de job description, não é? Descrição de funções. Não é de todo. Muito interessante. Tocaste num ponto que é um dos desafios que as PMEs estão a atravessar neste momento, que é o acompanhamento das mudanças digitais e esta aceleração, esta transformação digital que está a acontecer nos últimos anos. Como é que nós podemos preparar melhor os líderes para poderem ser os principais agentes de mudança nas organizações? E este é um exemplo de uma mudança da transformação digital, mas se quiseres referir outras, mas como é que os preparamos melhor para serem estes agentes de mudança? Para já, portanto, aquilo que eu referi há bocadinho, ser, portanto, recuperar a parte se continuarmos a ser humanos, digamos assim, não é? Com todos os soft skills que isso implica e o desenvolvimento portanto, de capacidades e de competências. Independentemente do boom que temos da área tecnológica e de tudo o que vem para aí, que nós sabemos que vêm mudanças umas atrás das outras, não é? Nessa área. Mas não nos podemos esquecer dessa parte. Depois, eu acho que sempre que é preciso, ou pelo menos por experiência minha, o que eu acredito é sempre que é necessário ultrapassar um problema, e portanto eu sou perita em resolver problemas desde há muitos anos, não é? Portanto, em recursos humanos é sempre todos os dias, há sempre alguém que tem um problema e que é preciso inventar, não é? Um bocadinho, aqui entre aspas, e o que é que eu posso dizer como pontos importantes? Portanto, terem atenção no desenvolvimento, como já referi, das soft skills, ser o mais criativo e pensar fora dos parâmetros normais que seja possível. Sem dúvida alguma que um dos aspectos que eu acho que tem ajudado a mim própria e que tenho visto também os outros gestores e os outros colegas fazerem, que é pedir sempre opinião e trabalhar sempre em equipa. Duas cabeças pensam sempre melhor que uma. E juntos vamos chegar mais longe do que sozinhos, sem dúvida alguma. E, portanto, eu posso dar o exemplo de uma situação em termos digitais que me aconteceu há algum tempo atrás, em que eu precisava desesperadamente, como responsável de recursos humanos do país, de ter uma intranet e, portanto, não havia para Portugal, portanto, havia para a parte corporativa e para outros países, e ainda estávamos a ver que recursos é que conseguíamos alocar, porque implicava uma série de situações, não só materiais e do sistema, mas também da pessoa. Portanto, das pessoas, recursos de pessoas e não monetários só. E então, o que é que se fez nesse meio tempo? De conversas que eu tinha tido com colegas, tipo do marketing, das vendas, da área de IT, de conhecimentos prévios que eu também tinha de mim própria, não é? E achei assim, olha, se calhar podíamos dar aqui um jeito de arranjar, nem que seja um dispositivo, um sistema para colocar informação, para as pessoas conseguirem comunicar, porque tinha que haver ali alguma maneira de conseguirmos uma situação ágil, um único ponto para as pessoas conseguirem perceber o que é que recursos humanos queria dizer naquele âmbito, nas informações todas que estavam a ser necessárias para que eles conseguissem fazer o dia-a-dia. E então, portanto, lembrei-me, não é, em conjunto com alguns dos meus colegas, fazermos uma espécie de portal de recursos humanos no Microsoft Teams. Eu sabia muito pouco Microsoft Teams, a não ser aquelas videoconferências que temos. Sim. Andei a estudar o assunto, falei com os técnicos que era suposto e, portanto, pronto, foi isso que ficou Fantástico. resolvido, até termos recursos para algo mais. O que é importante reter nisto? Isto é só um exemplo, pode ser uma outra coisa necessária que algum gestor de PME que necessite, e não isto especificamente. Então, o que é necessário aqui é contar sempre com a ajuda dos outros, pedir sugestões, fazer, por exemplo, houve uma outra coisa que eu também fiz, que as pessoas estavam a querer muito, que é uma caixa de sugestões
neste caso de recursos humanos, mas pode ser caixa de sugestões de uma outra área qualquer. Ok. Isso tem muitas mais-valias. Aquelas que nós já falámos, não é? Para resolver problemas, e as pessoas sentem-se Ouvidas. parte da organização, com muito pouco. Não é preciso dar-lhes mais benefícios, dar-lhes mais, digamos, pacote salarial, porque não é este o contexto. Isso sim é para ser atribuído num outro contexto, que não é este. Fantástico. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada. Gostava de retirar aqui, de partilhar aqui as aprendizagens que eu retirei. Gostei muito quando disseste que comunicação não é só interagir. Nós pensamos que comunicação é só esta conversa que nós estamos a ter. Exato. Quando já estávamos a conversar meia hora antes e já estivemos a falar uns dias e agora iremos seguir a nossa comunicação e acaba por passar por muito mais do que isso. Fica o apelo da Patrícia, investir em como comunicar melhor, sendo que aqui há um impacto nas equipas. E vamos trabalhar sempre em equipa. Vamos pedir sugestões, vamos pedir opiniões, vamos ouvir a restante organização, porque duas cabeças trabalham melhor do que uma e juntos chegamos mais longe. É verdade. Certo? Muito obrigada. Muito obrigada também. Foi um gosto.